Sabadão é dia de café, negócios e verdades, dia de tomar aquele café da manhã especial com a broa de milho e os pães de queijos maravilhosos lá da Abadesco. E aqui não é enfeite não, viu? Eu já comi já Pode um comer. Acabei de comer um. Você comeu um também, né? Comi, tá maravilhoso, como sempre, né? E fica à vontade também para comer, ó. Bro. Muito obrigado. Os nossos convidados às vezes acham que é fake, não é fake não. É para comer. E hoje então nós vamos conversar com Luiz César Pio, ou conhecido como o Pio da Herbicat, não é mesmo, isso, Dani? O Pio da Herbicat, é isso mesmo. O Pio da Herbicat. Então ele é catanduvense, tem, vamos falar a idade dele aqui, ó, já que ele colocou, a gente pode falar, 65 anos, casado com a Maria Emília Marino Pio, e eles têm 2 filhas. É empresário formado em engenharia agronômica pela Unesp de Jaboticabal. E antes, então, de começar, vamos falar dos nossos patrocinadores, Dani? Como disse o Pio aqui, o patrocinadores, né, Pio? Isso aí. O Empor Abadesco, um abraço pro Omar, Luz Sol, Energia Solar, a Anne e o Carlos, Embremac, o Carlos e a Maria, muito obrigado. Merlin Brindes, Júlio, um forte abraço. Mercavejo Brasil, Estúdio Ideia Podcast, Natália e o Fernando, um abraço. Avante Educação Financeira com o Lucas, Leão Plástico e Chiquinho Sorvetes de Catanduva. Um abraço pro seu Davi que veio aqui e deu um show aqui, hein? É verdade. Um abraço para todo mundo que está nos assistindo neste sábado, né? A gente sabe aí que pelo menos os patrocinadores assistem, né, Dani? Sim, eles assistem, gostam, compartilham e batam palmas. Muito obrigado novamente. Sem eles, Natália, quem seria de nós aqui? Pois é. Como traria uma personalidade como o Pio? É isso, a ideia, né, do programa é essa, é trazer pessoas, empreendedores aqui de Catanduva, empresários que contam as histórias, né, que passam aí também por dificuldades, passaram por dificuldades, mas persistiram, lutaram e deram certo, né? E hoje estão aqui contando a história. Então hoje a gente vai ouvir a história do Pio. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Bom dia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e poder trocar um pouquinho de conversa, contando da história de empreendedorismo e de paixões, né? Porque empreendedorismo começa na paixão. Sem paixão a gente não toca o empreendimento. A gente precisa ter esse envolvimento que vai além de um negócio racional. É um negócio um tanto de emoção. E quando começou essa emoção tua, você lembra? Primeira vez? Idade, como que foi? Olha, minha vida, a vida da minha família sempre passou por empreendimentos. Na verdade, meu pai era um pecuarista, mas ele vivia de negócio. E ele mostrava isso pra gente, que para ter sucesso na vida precisava ser honesto, trabalhar, levantar cedo, ter coragem, né? E a gente começa a olhar hoje, né, algumas coisas que a gente escuta nas teorias de gestão. Eu falo, nossa, meu pai usava uma outra linguagem para dizer exatamente isso. Eu até faço uma brincadeira, né, que me recorda muito a minha história de criança. Se na hora do almoço, um pouquinho antes, a gente comesse uma banana, ele ficava bravo. Se você comer essa fruta agora, vai atrapalhar teu almoço, você vai comer menos. Hoje a gente paga para o médico dizer, olha, come uma frutinha antes. É para diminuir a fome, para não comer muito. Sim. Então veja que a história, né, essa base, passa por alguns princípios que é da vida, né? Então, eu tive a felicidade de nascer numa família que tinha alguma posse. Não era riquíssimas na cidade, mas tinha alguma posse. E a primeira coisa que meu pai me ensinou é o seguinte, você gosta de fazenda? Eu falei, gosto. Você só vai para lá a hora que você tirar nota boa. Se tua nota na escola for ruim, sem fazenda, você não vai lá. Estudar era prioridade, então. Quando nós mudamos, eu mudei para Catanduva em 63. Tinha 5 para 6 anos de idade. E quando ele veio para Catanduva, minhas irmãs estavam estudando já aqui em algumas escolas que tinha ficado na casa de parente. Eu vim para cá, entrei no Barão, lá no Barão do Rio Branco. Mas o objetivo era, os 4 filhos têm que estudar. Ninguém pode... Eu não tive, como ele dizia, eu não tive a oportunidade de estudar, mas vocês têm. Mas a gente nunca perdeu aquela lição. Honesto, trabalhe, dedique, se empenhe,
faça com amor, né? Tome iniciativa, não espere os outros, seja proativo. O linguajar era um pouco outro, mas o que a gente via de exemplo era esse, né? Então, acho que a ideia de começar a empreender é antiga. E o senhor começou com quantos anos? Minha carteira de trabalho está registrada com 17 anos de idade, dando aula. Dando aula? Dando aula. Dando né? aula do quê? 17 para 18 anos eu estava entrando na faculdade. E eu adoro física e matemática. E na primeira prova de física, os alunos disseram: ô, bicho, você vai né? Na prova de física eu tirei 10. Eu fui aluno do professor Moacir aqui no Barão, e aluno do Nelson Pires. Então, física e matemática, você gostava, você odiava. Eu fiquei gostando, né? Por isso eu fiz engenharia agronômica e não agronomia, que parece que é a mesma coisa, mas tem uma diferença na forma de olhar. Legal. Né? Então eu comecei, quando eu entrei em Jaboticabal para fazer alguma grana, fui muito bem na prova de física, muito bem na prova de matemática, comecei a dar aula para alunos particulares, tinha um cursinho, igual tinha o Pioneiro, igual tinha o Acadêmico. Aqui em Catanduva tinha um em Jaboticabal. Cara, precisamos de um professor para dar aula de reposição. Vem para cá. Fui para lá dar aula de reposição para os alunos que estavam piores. E aí, um ano depois, que nem 6 meses depois, eu peguei a matéria da noite, comecei com as aulas de física e pegou 1 ou 2 áreas, enfim. Naquela época já foi registrado. Esse cursinho, né, Jaboticabal, bem interessante. Eu dei aula 2 ou 3 meses sem registro, que era para assim, será que você pega mesmo? Sim, né, a experiência, né? Você tem traquejo para tocar isso, né? E aí eu toquei, ele falou: "Mas precisamos de alguém. E vamos registrar." Eu falei: "Registra, bora, registra aí, vamos trabalhar." Né? E quando eu me formei em 1980, eu tinha 2 alternativas: ir para a profissão ou ir para ser professor de cursinho. Isso me balançou muito, que o pessoal: "Vem para Ribeirão, vem dar aula aqui em Ribeirão, vem dar aula em Ribeirão." Falei: estudei agronomia, vamos abandonar o cursinho. Aí abandonei e fui para a área acadêmica. Mas você tem o dom de dar aula, então você gosta disso? Eu gosto. Eu acho que esses dias dei uma palestra num lugar e disse assim, que a única coisa que você divide e fica com o dobro é conhecimento. Sim. Então, quando você ensina alguma coisa para alguém e alguém traz a experiência dele para você e você aprende uma outra coisa, você compartilha e os dois ficam com 2. Quer dizer, não é que um ficou com o meio para o outro ficar com a outra metade. É um negócio que... Ensina e aprende, né? É um fator de multiplicação em que a base é a divisão. Sim. Dividir o conhecimento significa aumentar conhecimento. Significa multiplicar. somar. Isso, multiplicar, somar, é um fator inverso do que a gente imagina quando a gente pensa em dividir. Que informação importante é aquela que a gente compartilha, né? Porque não adianta nada ficar só pra gente. Essa é muito boa. Eu completaria ela assim: informação importante é aquela que leva para o bem. Né? Tem essa também. Porque a gente também está vivendo num momento que tem muito discurso que está nos levando para um lugar não interessante. Muito fake news. Isso. Então a gente precisa ter mais critério para ler que tipo de informação, de onde vem. E a palavra tem poder, né? Ela tem. É poderosa, ela pode destruir como ela pode fazer você crescer. Nós não temos ideia do poder da palavra. Tem até uma historinha de um ensaio que foi feito com 2 plantas. Vocês já devem ter escutado. E a mesma coisa com o arroz, né? Teve não sei se é a mesma experiência, que a pessoa ela conversava com o arroz, jogando energias, palavras boas para esse arroz durante um tempo, um período. E para um outro potinho de arroz, energias ruins, palavras ruins, né? E aí, depois desse período, foram analisar que aquele que recebia a palavra ruim, ele ficou mofado, enquanto que o outro não, né? E a mesma coisa a planta, né? A planta, ela sente a energia, né? Na verdade, nós somos energia, né? Sim, somos energia. Se o elétron parar de correr em volta do núcleo do átomo lá e falar seca isso, não sobra nada, né? O que a gente está vivendo é num monte de espaço ocupado por nada. Então nós somos pura energia. Isso é o mundo, energia, o universo, energia. Sim. Isso é... E a natureza é sábia, né? Você que é agrônomo, você trabalha nessa área, você sabe que uma planta ajuda a outra a sobreviver, né? O ser humano deveria aprender um pouco mais com isso, né? É verdade. Nós temos dentro
da vida, áreas de simbiose, em que um ajuda o outro, mas nós temos também na vida das plantas, plantas que eliminam as outras que estão em volta. Certo. Tá? Ela é igualzinha a gente, não tem diferença. Então a gente tem que entender que a gente vive nesse dilema de escolher que jeito a gente quer ver o mundo, que jeito a gente quer trabalhar no mundo. Eu acho que isso é fundamental para que a gente tenha consciência da nossa importância na vida. E aí, o que fez a humanidade crescer dentro dos outros animais, dentro das outras espécies, foi a fala, a possibilidade de comunicação, a possibilidade de transferir experiências que não são aquelas experiências genéticas da vida. Um bebê começa a mamar sem ninguém explicar para ele como é que mama. Isso vem lá no código. Se ele não mamar, se ele não puxar o leite, ele não vive. Agora, o que nós estamos fazendo aqui é uma troca de experiência da qual nós temos que ter uma visão clara da importância de qual o conteúdo que a gente está comunicando. E nós gastamos muito tempo com conteúdos supérfluos, negativos, que desconstrói o ser humano. O que você acha que mais vende isso? Por que vende muito mais fácil isso? Que é uma dificuldade que eu tento entender. Você fala uma coisa, você está falando agora que é muito importante, mas se você começar a falar uns palavrões aqui, o pessoal vai entender mais os palavrões. É verdade. Eu uso muito palavrão, inclusive de vez em quando tomo umas broncas, né? Então pode falar aí para dar audiência. Não, acho que aqui o padrão pode ser um pouco diferente. Mas veja o seguinte, algumas vezes para você chamar a atenção das pessoas, você tem que falar alguma coisa que está fora do tom. Você não pode viver naquele fora do tom. Mas falar alguma coisa que choca, ou falar alguma coisa que provoca o raciocínio, faz a pessoa entrar no diálogo. Porque se for aquela fala blá, 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 o cara pega o celular e você está falando, ele está olhando no celular. Por quê? Porque aquele assunto, ele falou, já escutei tanto, ele entra. Então, usar algumas... Para dar aula, por exemplo, é muito comum, né? Você fazer um barulho fora da hora, você dar um grito, você falar um palavrão, você xingar alguém, meio que sabendo quem você xinga, né? Mas fazendo provocações para chamar a atenção. Isso é normal. Agora, uma coisa que você disse assim, né? E que você gostaria de saber, se você souber, me conte, né? Por que as pessoas gostam tanto de ouvir desgraça? Ou acaba ficando com pena se a pessoa pegou um câncer, está morrendo, tadinho dela, mas nem veja ela. Só naquele momento já todo mundo quer orar por ela. Então a gente... Mas ainda quando eu vejo isso, eu vejo um negócio assim, ó, eu tenho interesse. Mas quantas vezes a gente... Vou dar um exemplo que eu até não gostaria, né? Mas assim, é que é tão recente. Sim. Ainda bem que a Rainha Elizabeth morreu, porque ela era... Blá, 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 blá. Você não conhece a história. Sim. Sim. Você usou uma fraçãozinha de uma parte de, sei Do lá, que contaram, 6 mil né? anos, 10 mil anos de lutas, de guerras, de sobrevivência que houve. Então, eu vou pegar nada, né? Uma fração ínfima de um segundo, se eu falar na experiência da vida. Verdade. Mas eu pego um pouquinho e faço também ela ficar muito ruim. Então eu vejo assim, que as pessoas gostam de ouvir desgraça. Fulano se ferrou, que jeito. Deixa eu ver. Para na hora, se tiver tá com o celular, bom. desliga. Tá bom, cara. Eu acho que isso faz parte Será pouco. que não faz parte da nossa cultura? Porque a gente ouve, a gente vai jantar, almoçar, e às vezes você liga a televisão. Eu tinha o hábito de assistir televisão jantando, né? Assistindo lá algum jornal. Eu falei, você não consegue não consegue digerir, porque é tanta informação e ruim, tanta notícias que a gente ouve, né? De morte, de tudo que é coisas ruins. Então a gente fala, poxa, eu cresci ouvindo noticiário de notícias ruins, que é o que dá Ibope, né? Infelizmente. Eu há algum tempo não assisto mais jornais televisivos. Eu também não, faz um tempo Faz já. bastante tempo que eu... Então hoje, cedo, eu assino um jornal, entro lá na área de agricultura, dou uma olhadinha nas notícias, né? Entro lá em política
Infelizmente, não dá mais tempo de ler um articulista bacana para você ler com tempo e ver o que ele está colocando, né? Que isso seria para o exercício do desenvolvimento mental, do contexto em que a gente vive, seria fundamental. Infelizmente, o tempo fica pouco. Mas essas notícias de desgraça, desastre, isso aí, se eu tiver, por acaso, ligando para assistir um filme ou alguma coisa, né, na TV, e passo, eu faço questão de mudar rápido, mas assim, o quanto eu conseguir ser rápido para mudar das desgraças, e lógico, no meio disso, de vez em quando você vê alguma coisa, fala, deixa eu ver esse negócio aí, né? Nessa coisa de você estar ligando a televisão. Mas... Pio, aí você foi, então, acabou da aula, foi para agronomia? Para onde você foi depois? A minha história é um negócio assim interessante. Na década de 70, nós tínhamos um início de uma mudança agrícola no país. O país era um país importador de alimentos. A gente não produzia alimento para nossa manutenção da nossa população. Você está falando de 70? 70, década de 70. Tá. Na década de 70, começa a existir a ideia da agronomia como a profissão do futuro. Você já ouvia, naquela época já ouvia. Mas não é, o futuro estava longe. Mas falava agronomia, profissão do futuro. Não sei se vocês sabem, o Padre Albino, quando fundou a faculdade de medicina, ele teve que escolher entre montar uma faculdade de agronomia ou uma faculdade de medicina. Não sabia. Ele falava assim, as duas serão as profissões mais importantes no futuro. E por uma questão de apoio e da capacidade de atender mais prontamente necessitados, ele optou pela medicina. Tá. Mas no livro do Padre Albino, vocês vão ver que no mesmo momento era para ter nascido a agronomia no lugar da faculdade de medicina. Que pena que ele não conseguiu fazer as duas, né? Que maravilha. Está feito agora, né? Agora a gente já tem a faculdade de agronomia, mas nós estamos num outro momento da vida. Sim. É um negócio diferente. Meu pai, naquela época, plantava café. Aqui tinha famílias importantes que produziam café. Aparece uma doença chamada ferrugem do cafeeiro. E Catanduva, como tinha muito café, tinha uma indústria chamada Cocan sendo montada aqui para beneficiar café, para trabalhar com café, né? Final da década de 70. Era cheio de café no lugar das canas, era verdade. Tudo café. Era cidade conhecida pelo café. Meu pai trabalhou muito com isso. Se você pegar a crise de 29, ela envolve toda a nossa região aqui, né? Porque muita área aqui era café. Então, isso aqui foi a crise do café, né? E eu comecei a ver aviões fazendo pulverizações em cima de café para controle dessa doença. E eu gosto muito de física e matemática, dessa área exatas. E eu tinha 3 coisas na cabeça, e eu tenho alguns guardados meus da início da década de 80 sobre como produzir energia elétrica a partir de energia solar. As primeiras, eu fui guardando essas coisas que apareciam, recorte de jornal, fui guardando isso. E tinha 3 áreas que eu me interessava: conservação de energia, mecânica de solos e tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas. Ô Pio, de onde você colocou a tecnologia de aplicação? É porque eu estava vendo os aviões. Tirei brevet em 75 para ser piloto agrícola. Fiz o PP, que era o piloto privado. Passo na faculdade. É engraçado que a gente podia voar com 17 anos e não podia dirigir. Mas foi feito lá a emancipação, depois dos 16. Então eu podia pilotar, mas não podia dirigir o carro, né? Faz parte da norma. Eu passo na faculdade, eu falei, bom, agora eu tenho que ou vou para aviação, vou fazer o piloto comercial, vou piloto agrícola, vou fazer piloto de carreira, né? Ou vou para agronomia. E eu acabei indo para a escola. E faço uma brincadeira, né? Que você sabe que conselho de mãe é sempre conselhos bons. Então eu brinco, minha mãe não falava isso não, tá? É só uma brincadeira. Que a mãe do piloto fala assim, filho, voa baixo e devagar. São as duas coisas mais perigosas, né? Baixo e devagar. Baixo e devagar. O problema é alto, né? Quanto mais alto e maior velocidade, você está com maior mais estabilidade. Segurança, né? Mais segurança, não tenha dúvida. Mas brincadeira à parte, né? Eu falei, sabe, não vou para aviação, eu vou para
para a faculdade. Entro na faculdade, a única escola do Brasil que tinha um professor que ensinava tecnologia de aplicação. A única escola do Brasil era a Unesp de Jaboticabal. Em Jaboticabal. É. Aí eu estou cursando, me disseram assim, quem faz estágio aí, já sai empregado. Eu falei, bom, esse negócio aí de faz estágio, sai empregado, eu preciso disso, eu vou lá. E é um japonês, professor, doutor Tomomasa Matu. E eu brinco que quando eu pedi estágio, eu não sei se ele fez assim ou se ele fez assim, porque o japonês é muito comunicativo, né? Assim, muito, nossa né? Espontâneo. Muito espontâneo. Ele falou, bom, ele não me mandou embora, eu fico, né? Se eu não fui posto para fora, eu vou ficar. Então eu fiz todo o tempo de faculdade fazendo estágio com ele. E ele determinou, eu diria que é meu segundo pai, ele determinou, ainda eu forço isso muito com os alunos, quem é o professor da universidade que você está fazendo, que é teu orientador, teu mentor? Ah, não tenho. Está perdendo tempo. Porque você está num lugar que, se você encontrar um mentor dentro de uma área que você gosta, você pode ter um desenvolvimento muito acima da média. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E o aluno não quer ser amigo do professor para desenvolvimento. Ele fala, toma cachaça comigo, vamos tomar cerveja junto? Vou torcer para ele faltar. Isso, vou torcer para ele faltar. Vai pro barzinho. Isso. Enquanto eu tive essa riqueza de oportunidade, né, de ter um professor que me acolheu para poder desenvolver. Então, por exemplo, tudo que tinha de tecnologia nova sobre essa área, esse professor era informado. Em 1978, ele ficou 6 meses na Inglaterra fazendo um curso. E ele volta de lá com os pulverizadores eletrostáticos, que há 5 anos atrás era novidade no Brasil. Não. É novidade na década de 60, com já produtos sendo mostrados na década de 70. Não tem novidade. Né? É que ninguém sabe usar. Tem um uso errado. Dá uma aplicação errada para uma tecnologia que pode ser interessante. Né? Eu vi isso na faculdade. Então, quando foi lançado agora, eu falei, mas isso aí não é novidade. Isso é velho já. É velho, não tem nada novo aí. E tem muita coisa assim, sabe? A área tecnológica, muitas vezes, ela aparece um pouquinho antes do seu tempo. E a gente precisa achar a hora de colocá-la no mercado. Então, esse é um... Quer dizer, ela já existe, só precisa entender um pouco para que ela funciona, é isso? Que benefício ela traz. E para onde ela vai. Para onde ela vai. Isso aí é um desafio. E aí começa uma coisa do empresário. O empresário olha e fala assim, isso aqui serve lá. Eu consigo dar utilidade. Essa capacidade da gente entender o princípio, entender um objetivo de resultado faz a diferença. Então, mas como é que você vai? Esse aqui serve lá, ou você vai, vou tentar ver se serve lá. Ou você, como é que você vai fazer um teste? Ou você é bicudão mesmo, fala, vou tentar. Tô nem aí se vai dar certo ou não. Aí tem coisas e coisas, né? Assim, eu vou dividir assim, ó. Quem gosta dessa área tem que ser empreendedor e tem que correr risco. Ele tem que analisar os riscos presentes do investimento, do tempo, do que ele vai gastar, da oportunidade, e entender se isso dá ou não resultado daquilo que ele está esperando, se ele acha que dá. E ele tem que tentar. Santos Dumont não fez 14 projetos e repetiu o 14º. Sim. Se ele não acreditasse que aquilo tinha chance de voar, que aquele princípio que ele estava estudando era lógico. Tá. Tem que se arriscar, né? Tem que fazer. Agora, a diferença é a seguinte, um faz com recurso próprio, o outro pega recurso do governo, o outro pega recurso de investidor. Estava conversando esses dias um pouco sobre política e perguntaram o que vai acontecer com o Brasil no próximo ano. Eu falei, vai crescer. Independente, vai crescer. Por uma razão simples. Foi criado uma regulamentação que permite fazer investimento no Brasil. Marco do saneamento. Tem uma regra. No mundo tem gente com muito dinheiro e não tem aonde investir. Se tem um lugar que tem uma regra e eu avalio que essa regra me atende, esse cara corre o risco de investir. O caso de correr o risco no Brasil está dentro da seguinte lógica. Se esse cara não pagar, o governo brasileiro paga. E o governo brasileiro não tem por hábito não cumprir os seus pagamentos. Vocês topam investir no Brasil?
Eu topo, eu estou na Alemanha, eu estou com dinheiro sobrando lá, os juros subindo agora, dá um pouquinho diferente. Mas esse cara capitalizado, eu falei, eu quero ir para aquele país. E vou trazer isso para o nosso mundo do empresário. O mundo do empresário é isso. Ele fala assim, se eu tenho uma boa ideia e eu acredito, eu vou vender a minha ideia para vocês, que eu quero montar um negócio que pode ser benéfico para todos nós. E nós vamos ganhar dinheiro. E vamos gerar resultado para quem vai estar usando daquela tecnologia. De 10 que eu testei, 8 eu errei, tá? Que ano que você se formou? Você se formou em que ano? Aí 80, 1980. ali você estava fazendo estágio e saiu já do estágio e foi para outro lugar? Então, eu sou o segundo aluno da minha turma, em termos de nota. Tá. Eu formei dia 17 de junho, dia 19, segunda-feira, eu estava trabalhando no Plano Açúcar. Saí, vim para casa, troquei de mala e me mandei lá para Araras, onde era a COSUL, que era a Regional Sul do Plano Açúcar. Fiquei 3 meses no Plano Açúcar. Para mim ficar na faculdade, eu ia ganhar 33 mil cruzeiros. O Plano Açúcar pagava 45 mil cruzeiros. Mas naquela época, tinha uma certa dificuldade para contratação. Então, de repente, você ficava lá 1 ano como contrato temporário para conseguir uma efetivação. Aí aparece para mim uma oportunidade numa multinacional para ganhar 65 mil cruzeiros. Você fica na universidade para ganhar 33, num órgão do governo para ganhar 45, ou vai para uma multinacional por 65? Eu iria para 65. Eu também, né? Cheguei lá, me deram uma Belina. Era o carro do ano. Do ano, viu? Uma Ixi. Belina. Me deram um valor em dinheiro, porque naquela época cartão, falou, toma aqui 3 mil reais para você posar, pôr combustível e refeições. Está As aqui. despesas de Põe no viagem. bolso aí, né? Isso aqui é o fundo fixo para você usar com as despesas de viagem. E falaram assim, está aqui a chave do carro e você vai montar ensaio lá em Goiás. E não tem ninguém para ir junto com você. Se vira. Ou seja, você já tinha um dinheiro, agora o resto você se vira, meu amigo. Eu fiz estágio com o professor Tomomasa Matu, O japonesão. o japonês. O japonês recebe uma consulta de um cara da multinacional dizendo, cara, nós fizemos uma alteração dentro da empresa em novembro e eu preciso de um agrônomo agora urgente para ir para campo montar ensaio, mas eu não tenho tempo de ensinar o cara. Ele falou, eu tenho aqui um aluno que formou agora em julho que encara isso aí. Onde que é? Goiás. Hoje você fala morar em Goiânia, você fala morar em Goiânia, tá aí, tem avião, inclusive. Daqui a Goiânia são 582 quilômetros trevo a trevo de pista simples. Tinha 1 metro de pista dupla. Tinha Washington Luiz, Rio Preto, tudo pista simples, BR-153 e... Puro mato. Eu conheci até Paragominas, eu fui até Vilhena, eu trabalhava de Cachoeiro de Itapemirim a Vilhena, saía do Uberlândia ali e ia em Paragominas. 300 km de Belém, 500 km de Belém. Nesse Belinão 4 marchas, carrão novo, né? Na época, Belinão, né? Mas rodava 100 mil km por ano. Não tinha celular, não tinha... É verdade. Não tinha Google, não tinha GPS. Quando achava o orelhão, que alegria! Nossa, tem orelhão aqui, ó. Deixa eu ligar para casa, né? Depois das 8, porque antes das 8 era mais caro, né? A fichinha era rápida. Não. Vixe, Maria. Aí ligava a cobrar, né? Falava, mãe, tô em casa, ó, tô em tal lugar assim, assim, tô tudo bem. Porque a maioria das vezes você ficava em lugar que não tinha orelhão. Então vamos falar um pouquinho sobre iniciativa dos jovens. Você enfrentou um mundo mesmo. Eu peguei de Cáceres a Vilhena de terra. Não tinha asfalto, não. Hoje tem pista dupla nesse trecho, entendeu? Mas o que eu vejo dos alunos hoje, aí faço um comentário voltado pela expectativa de alguns dos empresários. Muitos empresários que eu conheço não nasceram em berço de ouro. Muitos dos empresários que eu conheço, e você já citou alguns que já passaram por aqui, começaram a sua vida arriscando com decisões pessoais desde muito pequeno. Sim. Que fez toda a diferença, né? Com certeza.
quando nós chegamos na vida adulta e que tivemos que tomar decisões e opções, a gente já estava um pouco com a casca dura. A gente já estava um pouco sofrido para entender. Apanhar mais cedo então é importante, né? Apanha cedo para aprender o mais rápido possível, Bom, né? eu tenho um negócio super interessante, só para a gente fazer um pequeno parênteses em termos de projeto. Quando a gente se lança num projeto que ele tem um pouco de dúvida, eu faço a seguinte pergunta: qual o risco? Não, vamos perder 10 mil reais se fizer, então vamos fazer logo. Mas nós não temos uma base, é uma base que a gente não conhece. Vamos fazer logo, porque a gente vai errar logo e a gente aprende como faz. Agora, 1 milhão. Fala, bom, 1 milhão não tem, agora preciso arrumar alguém, né? Não posso fazer uma empreitada dessa. Quantas atividades, quantas ações pequenas o jovem, quando se diz em termos de profissão, deixam de tomar por medo? Eles não são proativos, né? Para trabalhar. Para trabalhar. Agora, vamos fazer uma festa? Exatamente. Não, lota. Festa que Exatamente. ganha dinheiro. Depois eu vejo. Depois eu procuro lá no Google como que faz, lá no YouTube como que é. Você vê que coisa interessante? Quando é para alegria, para festa, para... Eu sou altamente proativo, corro risco pra caramba, monto no carro com gente bêbada dirigindo. Ou seja, eu corro... Mas quando fala assim, agora eu preciso me expor dentro de uma atividade que dá um sofrimento e que pode ou não dar resultado... Aí tô fora, né? Aí tô fora. É perigoso. É perigoso. Perigoso. Entendi. Não se arriscam, né? Eles querem tudo, eles estão acostumados, tudo na mão, de mão beijada ali, né? Então tá tudo certo, né? A gente vê isso, acho que é dessa juventude, né? Eles não são proativos. É desses pais. Os pais, É exatamente. Pais. Falou tudo. É desses pais. Nós sofremos e ganhamos um pouquinho e começamos a tratar nossos filhos como, aspas, incompetentes para o sofrimento. Isso, exatamente. Agora veja, eu tenho 2 filhas. Uma delas é CEO de uma joint venture com um parceiro italiano. Ela, quando decidiu fazer administração aqui em Catanduva, eu queria que ela fosse fazer fora. Mas ela disse, eu não quero morar fora, eu não me sinto segura para morar fora, eu não quero, vou fazer em Catanduva. Eu falei, bom, filha, o que você vai fazer durante o dia? Vou estudar, vou dormir, descansar. Então você vai trabalhar de telefonista na empresa. Porque se você está pensando em administração e vai fazer aqui em Catanduva, junto com um grupo que trabalha durante o dia, é justo que você também trabalhe. E você comece a entender do negócio. Entendeu? Perfeito. Então ela tinha 16 anos, 17 anos. Nas férias da telefonista da empresa, ela já vinha trabalhar. Né? Quando ela entrou na faculdade, veio para a empresa, foi passando por todos os estágios, trabalhou em vendas, trabalhou em estoque, Ela só não foi lá soldar, fazer a parte de produção, né? Na área de mecânica. Mas ela foi controlar fluxos de trabalho de desenvolvimento, por exemplo. Como é que nasce uma ideia, como é que faz custo e como é que a gente pega isso. Ela é a única gestora de toda a companhia a nível mundial, mulher. Olha só. Italianada é machista ao extremo, entendeu? E ela é única. Nós tivemos em novembro do ano passado numa reunião e até nos últimos anos, né? A gente chegava lá, então, Pio, o que você acha? Pio, o que você acha? E ela ficava, né? Eu, né, sou responsável, por que pergunta para o senhor? Eu falei, pai, espera um pouquinho. Começa a entregar resultado. Começou a entregar resultado, eu parei de responder, ela começou a responder, chegamos em novembro lá, quase que eu fiquei com vergonha. Falei, vocês não vão lembrar que eu existo, né? Eu também estou aqui, não é só ela. Né? Ela tomou a frente. Mas isso tem um custo. E esse custo nós não estamos colocando nos nossos filhos. Eu tenho, assim, alguns exemplos, não vou nem dizer dezenas, porque muitos deles eu não tenho fundamentos,
Mas eu poderia dizer que eu tenho alguns que eu olho e falo, eu sei por que esse negócio não deu certo. Porque quem pegou para administrar, pegou para ver quanto entrava e quanto saía de dinheiro, mas não como fazia a geração de valor e a geração de receita dentro daquele negócio. Eu fui criado que a obrigação é fazer as coisas certas. É obrigação, não é um elogio. Ah, você é elogiado por fazer a coisa certa. Não, isso é obrigação. Isso mesmo. Eu fui criado muito assim. Meu pai era um libanês. Assim, ele falava, é obrigação de fazer as coisas certas. Eu não vou precisar te elogiar. Só vou falar se você estiver errado. Hoje a gente sabe que não pode ser assim. É. Né? Que a gente precisa ter um pouco de equilíbrio. Mas eu sou meio libanês, então. Eu sou muito ruim para fazer bons elogios. É verdade. Mas acho que é a criação tua, né, Pio? Você viu de onde você saiu, você foi meio do mato trabalhar, você perdeu. Você largou tudo para conquistar o que você acreditava. Se perguntar para mim, você faria novo? Mas, com aquele momento, eu faria tudo exatamente igual. Se eu pudesse levar a minha experiência para lá, eu faria totalmente diferente. Mas se eu considerar naquele momento, eu faria exatamente igual. Porque isso talha a pessoa, isso forma a pessoa, isso molda a pessoa dentro de um cenário, que é o cenário que a gente vive. E para te machucar demora, hein? Cara, eu não vou dizer que a gente não se machuca, a gente se machuca principalmente pela frustração de pessoas. Esse é um outro negócio. Eu estou trabalhando hoje no meu autodesenvolvimento de liderança. A gente com a visão de engenharia algumas vezes é muito quadrado. Né? É muito objetivo, Sim. muito. Então é um exercício que para mim custa. E a decepção com pessoas é um negócio. Eu preciso aprender muito, tô aprendendo isso daí também. Eu sempre gostei de ficar fazendo, eu sou proativo. O que você me dá para fazer, eu tenho que fazer, eu sou obrigado a fazer dentro da minha cabeça. E essa minha cobrança é muito forte. E de repente, às vezes, chego até a magoar os outros por não entender. Essa minha cobrança de. Eu tenho que terminar aquilo lá. Enquanto não terminar, eu não paro. Estou errado isso aí? Não, eu acho que nós estamos errados. Né? Mas nós somos assim. Então a gente precisa mudar. Né? Eu fiz questão dos 65, porque eu tenho uma brincadeira que até os 50 eu ia trabalhar como burro. E trabalhei, viu? Dos 50 aos 65 eu estaria fazendo a passagem. Porque, veja, muitas empresas morrem nos primeiros 3, 4 anos, mas muitas morrem depois dos 30 anos, que é a passagem de bastão. Tá. Dá uma olhadinha, quantas empresas, quando o fundador saiu da atividade, o que aconteceu com as empresas? Pai rico, filho nobre, neto pobre. E o senhor não passou o bastão ainda. Então, eu prometi que aos 65 eu estaria passando o bastão. Então, esse é um projeto que está em evolução. Você consegue? Penso que sim. Mas isso daí já sofre um pouco internamente, então. Sofre, porque você está muito ligado com aquilo. Mas eu estou me dando 2 anos de lambuja, porque teve 2 anos de pandemia que foi um caos, fora da regra. Né? Pode chegar até os 70. Não, eu não pretendo parar cedo, mas eu quero fazer mais do que gosto, então eu já estou fazendo. Hoje eu tenho uma pessoa dentro da empresa que cuida daquela rotina que consome a gente, fluxo de caixa. Isso é um troço que consome. Aquele cliente que não pagou, aí vem na tua mesa e fala, o que faz? Processa, o que faz? Isso acaba com a gente. Isso não é uma atividade para quem é da área de desenvolvimento, quem é da área criativa, quem é da área de inovação, ter que fazer isso. Então, já coloquei uma pessoa, a minha filha, que trabalha numa área paralela, né, daquilo que a gente faz, a mais velha, a Beatriz, tem condições de enxergar isso já com leveza, vamos dizer assim. Minha outra filha é psicóloga e está nos ajudando dentro da empresa a reestruturar o modelo de trabalho, entendendo pessoas. E aí, nesse exercício é que eu virei aluno de entender mais de pessoas. Porque eu estou vivendo com uma geração que não aguenta aquela atarrachada que a gente dava e que dei nas minhas filhas, que tem hora que eu falo, não fui um bom pai, eu atarrachei demais, eu apertei demais, podia ter sido mais leve, né? Mas é o que torna as pessoas capazes de enfrentar os problemas e tocar para frente. É complicado, você para entender.
Falando da minha criação, eu era obrigado a fazer as coisas certas, eu tinha que fazer as coisas certas. Se eu fizesse uma coisa, ele já me dava 5 coisas para fazer. Se eu fizesse as 5, ele me dava mais 5 para fazer. E não tinha fim, entendeu? Então eu não sei se eu estou errado, porque se você dá uma coisa para uma pessoa, ela já reclama. Aí você dá outra coisa, isso aqui não é o meu setor. Isso aqui não faz parte do meu setor. Eu não tinha esse pensamento. Até hoje eu não tenho esse pensamento. E eu acho que tem que ter, então, hoje. Tem que separar. Ou você acha que esse mundo de hoje não permite mais ser como a gente era do passado? Nós temos que aprender a cobrar, mas o mundo de hoje quer mais tempo. A velocidade fez isso. Tecnologia fez isso, mas assim, a pessoa não aceita trabalhar até os 50 como burro. Tá. Porque eu saía de Catanduva às 4 horas da manhã, 8 da noite eu estava em Passo Fundo. Tá certo? Uhum. Se eu falar para um cara hoje, eu ia de Paraty, fui de F350, entendeu? Se você der hoje uma maroca, você tem que sair daqui às 4 horas da manhã, para estar às 8 horas da noite, fala, não, passo no caminho, 600, 700 quilômetros eu paro. Aí eu faço a seguinte pergunta. Quantas vezes eu passei pertinho da morte, dirigindo, cansado? Verdade. Entendeu? Deus pôs a mão. Deus pôs a mão. Então eu digo assim, eu acho que eu não devo pedir mais para as pessoas trabalharem nesse nível para se expor. Sim. Entendeu? Eu estou aqui, mas fulano que trabalhava comigo morreu, Beltrano que trabalhava lá também se estrupiou. Eu estou aqui. Mas eu não tenho coragem hoje de pedir isso, então a gente precisa mudar. Agora, não significa dizer que a gente não precisa cobrar. A gente tem que ter sistemas de cobrança mais eficazes. A gente tem que trabalhar com um pouco mais de meritocracia verdadeiramente. E nós ainda não aprendemos a reconhecer, e a nossa legislação não é boa para isso, para a gente reconhecer entrega de resultado. Esse ainda é um ponto difícil. Então, hoje, um dos exercícios nossos é entender qual a qualidade e a quantidade de tarefa para cada um, para que a gente possa medir resultado. E não é fácil. Ô Pio, e quando foi que você decidiu abrir a Herbicate? Como que foi? Eu me formei e trabalhei 4 anos em pesquisa e desenvolvimento de agroquímicos. Como é que ajusta a dose, para que serve, quais eram as interferências que tinha com o ambiente, isso na década de 80. Até 84. Aí trabalhei 1 ano e meio como assistente técnico numa outra empresa. Essa empresa que eu fui trabalhar em Goiânia, em 84, ela fecha o departamento de pesquisa no Brasil. E aparece uma vaga na Dow Química aqui em Catanduva. Estava em Goiânia. Casei, estava morando lá com a minha esposa, que é também de Catanduva. Você volta para Catanduva ou você fica no Centro-Oeste? Você volta, né? Perdi um emprego lá. Eu não queria voltar para Catanduva. Procurei empregos na área de pesquisa em algumas outras empresas. Aparece uma vaga na Dow em Catanduva. Lógico, a família diz. Pais, meu sogro, minha sogra, né? Se vocês quiserem, a gente vai ficar muito contente, né? Uma cidade que não tinha nada, né? Nem asfalto, eu acho. Aonde? Catanduva. Não, Catanduva tinha asfalto já, Catanduva não é tão ruim assim, né? Eu tenho saudade daquela época. 60 mil habitantes, aquilo era uma maravilha, aquilo era uma cidade de morar. Deliciosa. Né? 27 de fevereiro de 1986. Eu vou para uma reunião em Araraquara, meu chefe, meu gestor, gerente, me faz uma proposta que eu não quis aceitar. Ele falou, bom, se você não aceitar, você tem que assinar a carta de demissão que está batida. Na época não era impressa, era datilografada mesmo, né? Está aqui, datilografada, você assina e eu estou te demitindo. Eu falei, não é que eu assino, pegar. Ele assinei, ele falou, faz o seguinte, eu estou pegando o carro, voltando para São Paulo, eu vou deixar o carro da empresa com você, como você já está demitido, você não pode ir com o carro, mas fique com o carro. Vai para tua casa, fala com a tua esposa.
E dependendo do que você conversar com ela, você liga para mim, eu rasgo tua carta de demissão e você muda de Catanduva. Cheguei em Catanduva, falei para minha esposa, tem uma novidade para te contar. Ela falou, já sei. Como você sabe? Ela falou, não, o Funaro vai acabar com o Cruzeiro e vai nascer o Cruzado. Eu falei, bom, eu não sabia, porque eu estava na estrada, né? Era essa informação. E eu falei, bom, eu tenho outra, né? E eu saí da DAO. Ela falou, graças a Deus. Porque o nível de tensão que eu estava vivendo não era satisfatório para a família, não era para mim, para a família, para todos nós. Era muito ruim. Por uma série de razões que não vale a pena detalhar. Tá. Eu cheguei e falei, bom, se vai ter estabilidade financeira, está na hora de ser empresário. Está na hora de largar de trabalhar para a empresa. Você tinha quantos anos? Eu sou de 57, 86, tinha 29. Falei, vamos, está na hora de mudar. E eu tentei montar uma empresa, montei uma empresa de 86 a 88, que era uma empresa comercial de defensivos agrícolas. Mas eu percebi assim, é uma atividade muito bacana, tem muita coisa importante para o país, mas é de alto risco financeiro. Por exemplo, eu levantava daqui, eu tinha um caminhãozinho Agrale a álcool, motor do Opala 2.500, saía daqui 2 horas da manhã para estar 5, 6 horas da manhã em Rio Claro, carregava esse caminhão de produto para chegar em Catanduva antes das 3 horas para você conseguir entregar no lugar que ia entregar, pegar o cheque, correr no banco para depositar, para cobrir o cheque que você deu lá na empresa em Rio Claro. Ou tinha que sair às 2 para estar em Campinas, para vir com o produto para cá, para poder... Se eu sofresse um acidente naquele trajeto, minha esposa não teria como pagar o valor da carga. O valor da carga era extremamente caro, entendeu? Tá. Então eu falei, para a gente trabalhar com agroquímicos, tem que ter mais estrutura, e eu não tinha estrutura. No final de 80, vocês lembram do Plano Cruzado, né? Sim. O Plano Cruzado foi um negócio maravilhoso, fantástico, virou uma febre, e eu comecei a fazer uns negócios junto com meu pai. E no final de 86, 87, agora não me recordo, final de 86, o Cruzado nasce em fevereiro, no final de 86, a inflação começa a subir. Quando a inflação começa a subir, eu fiz um negócio errado. E eu quebrei. Pensa assim, ó. Literalmente, sim. R$1. Não, o que você tem? Eu tenho tanto de dívida. Tá. Não, eu não tenho nada, eu tenho tanto de dívida. E muita gente naquela época quebrou, né? Porque a gente vinha naquela euforia de investir, de crescer. Tá. E aí você fala, não, vai. Você dá aquele passão, muda uma regra e você fala, e agora? Meu pai falou, ó, beleza, né? Você não vai passar fome, mas você vai ter que dar teus pulos para ver como é que você acerta. Eu acabei fazendo um negócio com soja e na negociação eu peguei 2.000 sacos de soja num valor, a soja subiu de preço. Quando eu recebi mais do que eu estava esperando. Esse dinheiro entrou, eu fecho a empresa anterior, liquido tudo que ela tinha, paguei todo mundo, fiquei zero de dívida, paguei as dívidas que eu tinha com outras pessoas dentro da cidade, né? Acertei minha vida, botei minha vida, está em ordem. Peguei dois pacotinhos e falei, primeiro pacotinho eu vou construir uma casa para mim. Fui atrás de um terreno e construí uma casa. Segundo pacotinho eu vou montar uma outra empresa chamada Herbicat, que vai trabalhar com tecnologia de aplicação. Eu vou sair do campo do uso do químico para vender a máquina que usa o químico. Porque essa é a minha especialidade, a máquina que usa o químico. Você é louco, você vai largar de trabalhar num mercado de bilhões para trabalhar num mercado de milhares, bilhões, não é mil, não é bi.
Eu falei, tá bom, mas naquele outro eu não tenho capital para aquele negócio. Meu capital dá para esse. E nesse eu tenho paixão. E foi assim que começou Que maravilha. 88. Aproveitar, Natália. 34 anos. Aproveitar então isso daí também, já falando em educação financeira. Vamos falar, Lucas, sobre educação financeira para nós aí. Mais uma dica do Lucas, da Avante Educação Financeira. Fala aí, Lucas. Fala, meus amigos do Café Negócios de Verdades. Tudo beleza? Aqui é o Lucas Ramos com mais uma dica de educação financeira para vocês. Pessoal, olha só. Quando você vai investir, é muito importante que você desenvolva os seus princípios de investimento. O que é isso? Para evitar algumas armadilhas, que você começa a cair em algum golpe que algumas pessoas podem te oferecer, alguns tipos de investimento que não necessariamente se enquadram com a tua personalidade, com o seu caráter. Eu desenvolvi 4 princípios na hora de fazer qualquer tipo de investimento que, além de fazer eu ganhar muito tempo, fazem eu escapar de várias armadilhas que aparecem por aí. Esses 4 princípios são: eu só invisto em coisas que me dão tranquilidade, em coisas que gerem renda, eu não gosto de nenhum tipo de especulação, eu só invisto em coisas que eu conheço e eu nunca coloco todos os ovos na mesma cesta, ou seja, eu diversifico meus investimentos. E você, quais são os seus princípios? É muito importante você parar um tempinho para pensar nisso. Um abraço e avante. Valeu, Lucas, muito obrigado. Mais uma dica de educação financeira da Avante, hein, Natália? E já aproveitando, já vamos agradecer os patrocinadores novamente aqui, a Empório Badesco de Catanduva, o Omar, a Luz Sol Energia Solar, Embremac, Merlin Brindes, Mercavejo Brasil, Estude Ideia Podcast, Avante, Educação Financeira, Leão Plásticos e Chiquinho Sorvetes de Catanduva. É isso mesmo. Eu tô gostando do papo, hein? Eu acho que eu fico umas 4 horas com esse rapaz E a aqui. gente nem entrou ainda para falar muito sobre agronegócios e tal. O negócio é violento. E Vai ter que ser parte 2, hein? é parte 2. Tem que ter a parte 2. Pio, eu acho que vamos já indo para os finalmente também. Eu gostaria muito de tentar entender um pouco mais a vida. Por isso que eu acho que eu vim aqui, junto com a Natália, montar um podcast de Café, Negócios e Verdades. O que você diria para o jovem hoje que deseja realmente investir nos seus sonhos e tem a dificuldade da vida, do mundo de hoje, o mundo que nós vivemos hoje, não daquela época, que eu acho que aquela época tua não se tinha muita coisa, hoje você tem tudo, né? Mas qual que é o diferencial para ele sair desse marasmo, dessa dificuldade, de repente, mental dele? É difícil dar um conselho certo ou errado. Eu tenho uma ideia que a primeira coisa importante é: defina dentro das coisas que você gosta que tem mercado. Se a gente quiser fazer um caminho simples, dentro das coisas que você gosta, o que é que tem mercado? O que o mercado de fato precisa? O que você consegue entregar? Analise risco. Eu vejo muitos empreendimentos que o cara pega o que gosta, fala: eu sou um excelente padeiro, vou fazer então um negócio, eu vou fazer massa aqui e vou... Mas não, pera um pouquinho, onde você vai montar isso? Quanto precisa de capital? Gaste um tempinho com isso. Tem um monte de planilhas disponíveis hoje na internet para você falar assim: vou abrir um negócio, o que eu preciso fazer? Está pronto. Você não precisa nem criar, mas tem que fazer uma análise de risco. Tenha resiliência. Nós queremos resultado de curto prazo. Não existe resultado sólido de curto prazo como regra. Fulano conseguiu. É um acaso. Não é uma verdade. A verdade é que a gente tenta, erra, até que a gente começa a acertar. Tem uma historinha que eu gosto muito, que o menino pergunta para o sábio: como é que eu faço para ser sábio, né? Ele falou: tome atitudes corretas. E como é que eu tomo atitude correta? Tendo experiência. E como é que eu tenho experiência? Fazendo atitudes erradas. Então nós vamos errar um pouquinho para ter experiência. Não tem experiência do cara que faz só acertei. Você não tem experiência nenhuma. Vamos errar. Resiliência, né? Acredite, mas não seja teimoso. Porque a gente fala muito: acredita no sonho, acredita no sonho, acredita no sonho, acredita no sonho. O cara fala: cara, você vai bater na parede, está errado, né? Volta na tua análise de risco. Né? Não adianta você ficar insistindo naquilo que não vai dar certo. Mas que não seja por medo, que seja por uma observação, uma análise sem esse viés assim: eu não posso errar. Pode, nós somos humanos, podemos errar, pode errar.
E esse caminho pode não ser o melhor, o caminho pode estar do lado. Só precisa fazer uma correção de rota, né? Então, de forma assim, rápida, o que eu daria de conselho? Olha só. Deixa eu só cutucar um pouco, não sei se posso, mas com 65 anos, né? Hoje, qual que é o sentido da vida, cara? Melhorar onde a gente vive. Toda vez que eu trabalho na minha área, eu vejo assim, ó, não dá para a humanidade crescer sem ter remédio. Eu preciso de antibiótico, eu preciso de vacina, eu preciso de complementos minerais para a saúde, eu preciso de remédio. Não dá para produzir alimento para o mundo sem técnicas que protejam uma planta para que ela possa expressar o seu potencial de produtividade. Ponto. Né? Se produtos para a planta é agrotóxico, então para a gente tinha que ser humanotóxico. Se para nós é remédio, teríamos que ter um nome de remédio para as plantas, né? Tem jeito. Mas tanto o nosso produto, remédio, quanto o remédio para as plantas, são tóxicos também para nós. São tóxicos para o ambiente que a gente vive. Então, hoje o nosso grande trabalho é como é que eu uso as ferramentas de tal forma que eu gero segurança para quem está aplicando, que eu gero sustentabilidade com o menor impacto possível ambiental. Então, tem muita responsabilidade hoje quando você determina uma aplicação na escolha de um biquinho que vai no pulverizador. Quando eu escolho que máquina, quando eu escolho a tecnologia que eu vou colocar naquele lugar. Então, eu acho que uma coisa que faz muito sentido para mim hoje é, dentro do meu conhecimento, para aquilo que eu fui treinado e que eu que eu me desenvolvi como uma habilidade, como um dom de Deus, né? Eu vejo que eu tenho que cuidar de como a gente usa essa ferramenta para garantir produção de alimento sustentável, economicamente seguro para a humanidade. Acho que essa é uma coisa que faz parte da tua vida. De como eu enxergo o meu trabalho com a comunidade que eu vivo. Tá. Muito bom, hein? Gostou? Eu vou dar até um presente para ele, Natália. Isso mesmo, aproveite. Aproveitar aqui, ó. Opa! Presente do Café Negócio de Verdades, o mousepad para você lá brincar com teus mouse e tomar teu café com a esposa, com quem seja aqui. Uma mensagem para você também, dá uma lida aí, que eu acho que faz todo sentido. Não é só ter, é ser, né? Tem que mergulhar de cabeça nas oportunidades que aparecem no seu caminho. Sua participação fez toda a diferença. Muito obrigado, né? Muito bom. E fez mesmo, porque é incrível. A gente tem a capacidade de sonhar, mas vocês, principalmente, vocês concretizaram os sonhos. E eu creio que uma pessoa como você nunca desiste de sonhos. Deve ter muitos e muitos aí, né? Portanto, eu não paro. Não para, né? Ele falou, ele já tem 2 empresas, né? Da consultoria, com 65 anos, que já podia estar em casa, aposentado, mas não consegue, né? Não. E toca uma propriedade agrícola ainda. Todo mundo diz assim, arrenda e não se meta na produção agrícola. Eu falo assim, eu vou deixar de aprender um pouco mais amanhã porque eu não estou mexendo na terra? Pô, meu pai me deixou uma área, eu comprei mais alguma coisinha em volta, eu estou aumentando a minha área, mas se eu não der conta de tomar cuidado dessa área que eu tenho, como é que eu vou dizer para alguém que eu sei de como cuida de terra? É o prazer de fazer hoje. Hoje você está com prazer de fazer, não é mais a obrigação de fazer. Agora, tem perrengue, hein? Tem dia que você fala, não, hoje eu desisto. Mas você para um pouquinho e fala, não desisto não, vamos de novo, né? Mas que a gente tem altos e baixos, todo mundo. Terrível, né? Isso E controlar ele, que acho que é o diferencial, né? Portanto, a resiliência é uma palavra que a gente precisa ler no dicionário direitinho o que ela é. Porque todo mundo fala resiliência, fala, mas precisa olhar lá no dicionário da resiliência, que é a capacidade de voltar naquele lugar que você estava depois de passar por um perrengue. Né? Porque quando você perde o ânimo e você fala, não posso, eu tenho que voltar naquele estado de ânimo. Eu tomei uma baixa dentro do meu processo, como é que eu volto naquele estágio que eu estava antes? Isso é resiliência. Eu posso até mudar de rota, mas eu tenho que voltar naquele nível de energia para mim poder continuar seguindo. Acho que isso é fundamental. Entendi. Quer dizer, é mais fácil desistir.
É do que você ter essa resiliência e falar, não, eu errei, eu vou moldar, vamos montar de uma outra maneira e dar continuidade. Acho que é aí que é o diferencial do empresário que cresce. Nós estamos no mês de setembro. Sim. Isso. O que é o mês de setembro? O que se comemora no mês de setembro ou se trabalha no mês de setembro? Tem o Setembro Amarelo, É, né? Setembro Amarelo, tem o Dourado também agora. Dia do cliente, mês do cliente, tem o dia do suicídio, né? Contra o Então. combate ao É o suicídio. mês de O combate amarelo. ao suicídio e o desistir. Dourado também, que agora é do câncer infantil. Então vamos pegar o Setembro Amarelo. Quando a gente olha para o problema do Setembro Amarelo é porque a resiliência não foi capaz de pôr a gente naquele estado anterior. Porque hoje a gente é cobrado pela sociedade para ser perfeito em tudo. Você a nunca gente- vai ser. E nós não somos perfeitos. Nós estamos aqui para evoluir, então eu não posso estar perfeito. Se eu tivesse Exatamente. perfeito, eu não tinha que estar aqui. E vai ter sempre um Perfeito crítico. só Deus. E sempre um crítico te apontando um caminho errado que você está fazendo. Perfeito. Você escuta. Se você achar que serve para você, você absorve. Se você achar que não serve, não absorve. É muito Mas importante, escute. mano. Setembro Amarelo é muito importante tocar nisso aí mesmo, Pio. Quantos empresários tiraram sua vida Sim. porque entenderam que não estavam conseguindo? E talvez naquela época, meio naquele sentido do japonês, né? Que se mata se não der conta de cumprir o harakiri, né? É verdade. É harakiri, né? Que é o ato Sim. da cultura japonesa. Põe a faca. Que põe a faca na No cultura. peito. Sim. De dizer que se ele não foi coerente com aquilo que ele dizia, fazia, né? Acho que a gente não precisa chegar nisso, a gente precisa ser resiliente, Resiliência. tentar não errar. Mas se vê que errou, como é que eu corrijo? Esse é o caminho. Mais um dia de aprendizado, hein? Uma aula ele deu aqui pra gente. Ó, 1 hora não foi suficiente pra gente falar tudo que tinha que falar. Eu gostaria de falar mais, né, sobre sustentabilidade, enfim. Mas vamos deixar e fazer o convite novamente para que um dia ele volte e fale, né? Porque, E essa matéria... caramba, a gente fica prestando atenção, né? E a gente fala, queria mais. É, né? eu me sinto até um pouco pequeno Sim. de conhecimento, mas grande em tentar entender vocês. Então é isso que me deixa feliz. Toda vez que eu sento aqui, eu vejo os meus erros e falo, tá aí onde você tá errando, cabeção. É muito mais fácil você querer desistir. É muito mais fácil você não querer mais. E aí que é o diferencial do empresário. Ele apanha, ele não desiste, ele não se mata. Ele acredita na vida, ele acredita em sonhos e ele busca e vai atrás. Eu tenho só que te agradecer. E vocês que estão assistindo aqui, gente, cafénegociosverdades.com, a matéria do Pio vai estar lá, junto com os cortes, vai ficar arquivado para a eternidade. Ele vai ter o link dele, que depois eu vou passar para você, para os teus amigos. Os cortes vão estar, Natália, também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Agora nós estamos entrando no TikTok, viu? Tem o TikTok também, o YouTube da vida, enfim. Nós estamos esparramando essa notícia porque o Café Negócios e Verdades é isso que vocês estão vendo, gente. Conhecimento, é cultura. É compartilhar conhecimento, principalmente para quem está começando, para quem está engatinhando como a gente, né? Que é tão bom ouvir aquelas pessoas que já passaram por tanta dificuldade e a gente fala, olha, não foi a sorte, né? Foi trabalho. Eu agradeço pela essa injeção, pela essa bezetacil que você me deu, mas nesse ânimo, dia, né? Dá aquela energia e você fala, o quê? De sabedoria. Abre o também. olho, rapaz, e continua. Muito obrigado, Pio. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço o convite. Eu não vi todas as entrevistas anteriores, mas eu posso dizer que Catanduva também tem uma história de empresários muito bonita. Aqui tem muita riqueza, muito trabalho colocado na nossa cidade. Então eu parabenizo vocês pela empreitada de divulgar isso, né, de chamar essas pessoas. Na nossa história, eu acho que Catanduva, até com um certo diferencial a nível industrial, né? Então, se a gente pegar a cidade do ponto de vista industrial, tem histórias, vamos pegar ventilador, vamos pegar outras atividades que a gente tem aqui. E fico muito honrado de fazer parte desse grupo de empresários que já passaram e que vão passar por aqui, né? Amém. E parabéns para vocês. Muito obrigada. Muita sorte. Vamos mudar a palavra sorte. Que vocês continuem aproveitando as oportunidades com a maestria que vocês fazem. Não é fácil, Obrigado. mas a gente continua, né, Natália? Nossa Senhora. E a gente fica feliz quando
a gente vem aqui conversar com pessoas sábias, né? A gente sai daqui totalmente diferente. É importante ter esse conhecimento aí e passar para nós. E a gente, né, é sempre grato. Vou agradecer, então, mais uma vez o Fernando, né, pela paciência de estar aqui trabalhando com a gente. Daniel, mais uma vez. Pio, muitíssimo obrigado. Eu espero que você que esteja assistindo absorva essa sabedoria, né, coloque em prática aí. E a gente agradece a todos os nossos patrocinadores. Você que está assistindo, acompanhando todo sábado, compartilhe, tá, o vídeo para que possa chegar a mais pessoas, para que dê essa injeção de ânimo aí para mais empreendedores, tá bom? Muito obrigada a todos, um ótimo fim de semana. Até sábado que vem. Até lá. Isso aí, gente. Não desista da vida, hein? Siga em frente. Muito bem. É isso aí.